a gente pede uma família, aí começa a reclamar do marido ou da esposa. A gente pede filhos, aí começa a reclamar da bagunça. No final, a gente cria um hábito de reclamar das próprias bênçãos que a gente pediu. Aprende a ser grato, cara, nas coisas simples. Você comeu hoje, graças a Deus, cara. Mas se você começar, seus olhos, focar naquilo que você já tem, nas pessoas que estão do seu lado, nos milagres que estão acontecendo diariamente, que você talvez não enxerga hoje em dia. O nosso desafio de hoje é não reclamar por 24 horas. Quem vai conseguir, hein? O episódio de hoje é um convite para você mudar o olhar, parar de reclamar e começar a olhar o tanto que Deus já fez em sua vida. Bem-vindos ao Poder da Luta. Então hoje nós vamos falar sobre gratidão. O que você é grato? Uma coisa que você é muito grato. Nossa, cara, se olhar, principalmente se olhar para trás, né? A gente é muito mais grato por tudo que o Senhor já tem feito, né, cara? E são muitas coisas, cara. Nossa, cara, porque infelizmente nós ficamos focados nas coisas que nos faltam, né? E às vezes falta a gratidão por tudo que já tem acontecido em nossas vidas. E tem uma música que eu gosto muito, né, do Maverick City, Miracles, que a gente temos milagres diários, né? Todo dia são milhões de milagres diários. Então, eu tenho essa visão, eu consigo enxergar que todos os dias o quanto Deus tem feito maravilha em nossas vidas, quanto eu sou grato por cada um dos milhões de milagres que eu tenho diariamente, dos pequenos milagres que às vezes passa despercebido. Todo dia eu acordo, também você falando em música, todo dia eu acordo com a música por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer. Não vou terminar de ficar cantando porque eu canto muito mal, mas todas essas, todo dia eu acordo, eu vou lá fora e eu fico com essa música na cabeça, eu canto para agradecer tudo que Deus tem feito, tudo que Ele vai fazer e tudo que Ele vem fazendo em nossa vida, né? E assim, a gente pode parar para pensar, qual é o segredo das pessoas positivas? As pessoas positivas, elas agradecem muito. Não é que elas tenham tudo, mas elas aprenderam a ver a vida de uma outra forma. Quando a gente começa a orar e pedir muitas coisas, as reclamações sempre vêm junto, né? A gente pede um trabalho, aí começa a reclamar que está cansado. A gente pede uma família, aí começa a reclamar do marido ou da esposa. A gente pede filhos, aí começa a reclamar da bagunça. A gente pede uma casa maior, aí começa a reclamar que tem que limpar muito. A gente pede um cargo melhor e começa a reclamar das responsabilidades que esse cargo traz. No final, a gente cria um hábito de reclamar das próprias bênçãos que a gente pediu. Verdade, e o que você deu exemplo aí perfeito. E às vezes a pessoa está empregada, só que ela pensa em ter um emprego melhor, ela fala, Deus, eu quero ter um emprego melhor, mas ela já esquece da bênção, de ser grato pelo emprego que ela já tem, que é isso que está botando a comida na mesa dela. Ela talvez está machucada, está com alguma doença, alguma coisa, e ela pede para ser curada, ou para tirar aquela dor dela, mas ela esquece da bênção onde ela está viva. Então, e hoje eu tenho esse entendimento e eu agradeço sempre, porque, cara, a bênção de estar vivo, de estar podendo ter um emprego, as bênçãos são muito maiores do que aquilo que a gente deseja. E tem coisa mais chata do que você conviver com uma pessoa que só reclama, a pessoa ser super negativa e ela só está vendo o lado ruim e Deus está dando bênçãos e ela vendo o lado ruim. É muito chato você conviver com uma pessoa que só reclama. E esse tipo de pessoa, como você falou, só reclama, ela nunca vai ser satisfeita com nada. Porque acho que ela pode ter uma visão de tipo assim, se eu tiver isso aqui, eu vou estar satisfeito, vou ser feliz. Mas se ela chegar nesse ponto, a cabeça dela já mudou e os objetivos dela já mudou, então ela não consegue ser grata nunca. Ela vai ser uma pessoa que vai ser eternamente feliz. É porque você não pode ser feliz e ser ingrata ao mesmo tempo. A pessoa só consegue enxergar a felicidade a partir do momento que ela é grata pelas coisas que ela tem.
E quando a pessoa fica reclamando, é o que você falou, nada vai trazer a felicidade a ela. Ela vai falar assim, se eu tiver uma casa maior eu vou ser feliz. Não vai, porque ela vai chegar naquela casa e não vai ser feliz, porque a felicidade não está dentro dela. Ela só está vendo o que está faltando, ela não está vendo que ela tem as bênçãos que Deus está dando para ela. Ela está se prendendo às circunstâncias, ao invés dela ser grata por tudo que ela é, tudo que ela tem e tudo que Deus deu a ela em todos os momentos da vida dela, porque eu tenho certeza, não é todo mundo que tem tudo, mas todo mundo tem o que precisa. Sim. Deus provê a todo mundo o que precisa. A mão de Deus está sobre todo mundo e provendo, mas a pessoa está lá reclamando. É engraçado isso, né? Eu olho para trás, assim, eu tenho essa visão, e eu lembro quando eu era mais jovem, dando entrevista em alguma televisão aí no Brasil, e as pessoas me perguntaram se eu passava dificuldade quando era criança. Eu falei, não, dificuldade não, sempre tive tudo que eu precisei e tal. E hoje eu olho para trás, eu falo, cara, eu sempre tive tudo que eu precisei, mais do que eu precisava, e as coisas que antigamente eu achava que era dificuldade e tal, eu não precisava de nada. Quanto a minha cabeça ficava focada nas coisas que eu não tinha. Então, hoje eu olho para trás e falo, cara, eu sempre tive muito mais do que eu merecia, cara. Nunca faltou comida, nunca faltou roupa, nunca faltou nada para mim quando eu era jovem, quando eu era criança no Brasil, cara. Então, eu aprendi a ser grato por tudo, as mínimas coisas que tinha. E como eu falei, a bênção de nunca faltar nada. Eu acredito que a gratidão é uma linguagem. A gente tem que prestar atenção, muita atenção nas palavras que a gente está usando. Porque as palavras, como é bíblica, as palavras têm poder de vida e de morte. Ela tem poder de cura e de ferir. E ela tem poder para agradecer e para reclamar. Então, qual a linguagem que você tem usado no seu dia a dia é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. É verdade, e isso acho que começa do dia, né? Quando você acorda de manhã. Eu acho que é o mais importante você já acordar e falar, meu Deus, que bênção, cara. Graças a Deus eu acordei, cara. Abri os olhos, eu estou respirando, eu tenho uma cama, eu tenho um teto sobre a minha cabeça. Então, a pessoa ser grata assim desde o momento que ela acorda, cara. Cara, que bom que eu estou respirando, que bom que eu tenho, minha família está aqui junto comigo. Então, são muitas e muitas, como eu falei na música, né? São milhões e milhões e milhões de milagres diários que nós temos que ser grato, que às vezes passa despercebido. Como você falou, a gente fica focado nas coisas que a gente não tem, e a gente esquece dos milhões e milhões de bênçãos e milagres que nós temos diariamente. O que eu estava falando em relação à gratidão, de você não focar nas circunstâncias, é claro que as circunstâncias vão se fazer você dolorido. E a gratidão não vai tirar essa dor, mas ela vai ressignificar essa dor, mostrando que tudo tem o seu lado bom. E a gratidão, eu acredito também que ela faz a gente sair dessa zona de comparação, porque quando você está focado no que você não... A pessoa que reclama muito, que está focada muito no que falta, ela dá um espaço à comparação, porque ela começa a ver o que ela não tem e o que a outra pessoa tem. Então, ela começa a invejar o que a outra pessoa tem. Então, eu acho que quando você tem a gratidão de, olha, tudo que eu tenho, e para com essa visão de reclamar, para de focar no que você não tem, muda a sua perspectiva, você sai dessa zona de comparação, especialmente hoje com as redes sociais, que a gente está sempre reclamando, e você fala, nossa, olha, ele está viajando agora, olha a casa que ele tem, e você começa a invejar aquilo, porque você está numa zona de comparação, você está numa zona de reclamação, você está numa zona que você está focado no que você não tem, você concorda? Com certeza, e como você falou, esse negócio de comparação é muito complicado, né? Que antigamente, quando a gente era jovem no Brasil, não tinha mídia social, não tinha essas coisas, e as comparações eram mais reais, né? Se comparava com o seu vizinho, Exato. Cara. Que é uma coisa que acho que é do ser humano, né, cara? A gente se compara, cara. Acho que não é bom, não é saudável, mas nós se comparamos sempre. Para mim saber se eu sou alto, eu tenho que me comparar com um cara alto ou um cara baixo. Para mim saber se eu sou bonito, eu tenho que saber se eu comparar com quem? Minha beleza, com outra pessoa. Então nós estamos se comparando o tempo inteiro. Isso é do ser humano. Então, na mídia social, hoje as pessoas não comparam mais com o seu vizinho, que normalmente vem da classe mais ou menos igual a sua, né? Porque moram ali. Hoje as pessoas se comparam com a minha casa com a casa do Neymar, porque ela tem acesso à casa do Neymar na rede social. Se compara com o Michael Jackson, o quanto que ele ganha dinheiro. Então é uma comparação que não é real, né, cara?
É o que eu tô falando, a gratidão não é esquecer o que você falta, mas é você ser grato por tudo que você tem. Sim. Então, eu acho que essa questão da comparação, quando você é grato por tudo que você tem, você pode olhar a casa do Neymar Sim. e vai falar assim, nossa, mas eu tenho a minha casa é Sim. linda. Você pode olhar a família de alguém, assim, que você veja na rede social e falar assim, nossa, mas eu tenho a minha família é linda. E principalmente ser feliz porque a outra pessoa tem aquilo. Você fala, cara, que bom, cara. Uma coisa que eu aprendi depois que eu vim aqui para os Estados Unidos, cara. Todo mundo sabe, eu sou um botafoguense. Eu fiquei muito feliz no ano passado. O Botafogo ganhou um monte de coisa. E esse ano o Botafogo não está tão bem. E a visão que eu vejo aqui dos americanos que eles ficam felizes com a felicidade dos outros. Em relação ao esporte. Não tem essa rivalidade igual tem no Brasil, né? A gente não. O americano ele não torce para o outro time perder porque ele não gosta. E eu vejo, cara, que eu aprendi com isso. Eu falei, caramba, eu tenho um monte de amigo flamenguista, cara. Pô, eu quero ver meus amigos felizes. Então vou torcer pro Flamengo. Pô, Botafogo saiu da Libertadores. Eu quero que o Flamengo vá para a final. Eu quero que o Flamengo seja campeão. Por quê? Porque eu tenho um monte de amigos flamenguistas. Eu tenho alguns amigos palmeirenses, mas a grande maioria é flamenguista. Você é flamenguista. Sim. Se o Flamengo ganhar, você vai ficar feliz. Sim. Então eu quero que minha esposa fique feliz. Então eu vou torcer pro Flamengo. E as pessoas, quando têm esse entendimento em todas as áreas da vida, elas são mais gratas, cara. Sim. São mais gratas porque deixa as pessoas mais leves, cara. Então, acho que é muito importante você começar a ser grato por coisas tão simples igual essa. Ser grato por minha esposa estar feliz, que o Flamengo vai ganhar. E eu sou grato por isso, cara. E eu torço para que ela fique feliz. Então, acho que muda essa chave na cabeça das pessoas. Com certeza. E quando eu disse que a gratidão é um treinamento, porque existe um viés na psicologia que diz, é o viés da negatividade, que o nosso cérebro ele tem a tendência, ele é mais sensível a ver as coisas ruins. Verdade. Então, nós somos mais... porque o nosso cérebro ele foi criado para sobreviver e não para ter sucesso. Então, quando você, às vezes, recebe 20 elogios e uma crítica, você se apega ali naquela crítica. E a gratidão faz você reprogramar o seu cérebro dessa forma de que você consegue ser grato pelo que você tem e você consegue treinar o seu cérebro para ver o lado bom das coisas. Com certeza, como você falou, acho que parece que é automático do ser humano, né? A gente sempre focado no que não tem, nas coisas que são ruins, nas coisas que... E, como eu falei, são muitas maravilhas, cara, que Deus tem feito na vida de todo mundo. Cara, você tá aí sentado aí, não sei se você tá no seu computador, se você tá no seu celular, olha a bênção. Você não é grato por ter um celular, de poder estar... A gente está aqui nos Estados Unidos conversando com vocês aí no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Então, aprende a ser grato, cara, nas coisas simples. Você comeu hoje, graças a Deus, cara. Você tem uma família, você tem um teto sobre a sua cabeça, você está respirando, você está conseguindo ouvir o que a gente está falando, você está nos enxergando. Então, aprende a ser grato, cara. Com certeza. Então, essa questão que eu estou falando do treinamento é você mudar a sua perspectiva, é você treinar o seu cérebro para você poder, de certa forma, ver o lado bom. Por exemplo, o seu celular despertou 5 horas da manhã, ai, não acredito, eu vou ter que acordar 5 horas da manhã. Não, já acorda, nossa, que bom, eu estou vivo, eu tinha uma cama para dormir, eu tinha uma casa, que bom que eu estou acordando. E você reprogramar o seu cérebro de forma que você tenha gratidão pelo que você já vai viver naquele dia. E nem é o nosso desafio, mas não é o nosso desafio de hoje, mas eu convido vocês a sempre buscarem pelo menos 5 coisas para ser grato no seu dia, né? Acordou, ser grato pela sua saúde, ser grato pela sua cama, ser grato pela sua família. Sempre ter 5 coisas para você ser grato na sua vida e parar de reclamar um pouco, né? Com certeza, e a gratidão que você falou, acho que como qualquer coisa em nossa vida, tudo é treinável. Tudo é treinável, você consegue... Aí você fala assim, como a gente falou aqui, você fica muito focado nas coisas que você não tem e tal, mas se você começar seus olhos focar naquilo que você já tem, nas pessoas que estão do seu lado, nos milagres que estão acontecendo diariamente, que você talvez não enxerga hoje em dia, mas que se você começar a treinar pelas coisas simples, cara, como você falou, acordou de manhã, fala... Glória a Deus que eu acordei, cara. Olha a oportunidade. Tem gente que não vai acordar hoje
Você sabia disso? Ou vai acordar no hospital. Ou gente vai acordar no hospital. Tem gente que está doente, que não tem um raciocínio de falar, puta, acordei. Tem gente que não pode respirar igual que você está respirando. Então, o que você falou, são 5 coisas, mas são milhares. São milhares de coisas que você pode parar para pensar e falar, cara, obrigado. Treina, cara, cada dia, cara. Tem muitas coisas, as coisas simples, cara. Eu ando o dia inteiro, eu tô em oração agradecendo pelas coisas simples, cara. Eu aprendi isso, como eu falei, é treinável. E tem uma pesquisa que fala que quando as pessoas estão no hospital e as pessoas estão doentes, as pessoas que levam de uma maneira mais positiva, que elas são gratas pelo aquele tratamento, que elas têm fé que elas vão melhorar, elas têm uma porcentagem muito maior de ser curadas do que as pessoas que são negativas, do que as pessoas que falam assim, nossa, não acredito que eu estou aqui no hospital, não acredito que eu estou passando por isso, não acredito que eu vou ter que fazer isso. Não, as pessoas falam assim, não, eu vou conseguir, eu estou aqui, mas eu vou melhorar, eu sou grata pelos médicos, eu sou grata por eu ter essa oportunidade de tratamento. Sim. Elas têm uma porcentagem muito maior de cura do que as pessoas que estão reclamando, que estão sendo ingratas naquele momento. Sim. Parando para pensar, a gratidão, ela é um dos direcionamentos de Deus, da palavra de Deus, para que a gente possa acabar com a nossa ansiedade. Em Filipenses diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas pela oração, pela súplica e pela ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que transcende todo o entendimento, guardará a sua mente e o seu coração. E então, o que Deus mostra? Que a ação de graça é um direcionamento para que você não ande ansioso. A oração, que é a conversa a Deus, a súplica, que é um pedido insistente, de urgência e com humildade que você apresenta a Deus, e a ação de graça também vai fazer com que você não se sinta mais ansioso, porque você vai estar sempre lembrando de onde a mão de Deus te tirou, para onde ela te levou. E você vai estar constantemente agradecido pelo que Deus tem feito na sua vida. E isso vai te trazer uma paz, que é a paz de Deus que transcende todo o entendimento. Então, a palavra de Deus é clara quando ela diz que a gratidão vai te trazer paz, que a gratidão vai tirar a sua ansiedade, que a gratidão... E Deus é grato, e Deus gosta das pessoas que são gratas, que têm um coração grato, né? Com certeza. E acho que isso é uma mudança de jogo. Total. A partir do momento que você começa a enxergar a vida com esses olhar de, cara, graças a Deus, cara, por tudo. E engraçado que hoje eu agradeço mais a Deus pelas batalhas, não pelas coisas que eu tenho, mas agradeço a Deus pelas batalhas que eu tenho, que Ele tem me dado força a cada dia e eu consigo enxergar que eu, nossa, cara, e às vezes, e isso que é o mais legal, né? A partir do momento que você é grato, você não é grato só pelas batalhas ou pelos resultados, porque às vezes os resultados não vêm, é fato, a vida é assim, muitas vezes que a gente pensa que em alguma coisa realizar algum sonho, esses sonhos nos realizam, a gente fica triste, mas hoje eu sou tão grato pelas batalhas, pela tentativa de dar o meu melhor para conquistar esses sonhos, que tudo fica melhor, cara. Tudo fica muito mais leve quando eu tenho essa visão de, cara, muito obrigado, Deus, por essa batalha. Até pelos momentos difíceis, momentos ruins que nós temos, eu sou grato. É verdade. E se você parar para pensar, se você olhar para o seu passado, quantas vezes a gente conversa sobre isso, né? A gente fala assim, nossa, mas a época de colégio era tão boa, mas aquilo era tão bom. Então, a gente é tão grato pelas coisas que a gente passou, né? No passado, mas se você parar para pensar, se você tiver daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, e você olhar para trás, você vai falar assim, nossa, eu queria voltar atrás, eu queria ser jovem de novo. E isso é uma coisa que não vai voltar nunca, você nunca vai ser mais jovem do que você é hoje. E às vezes a gente fica correndo tanto atrás de coisas que têm preço, e a gente acaba esquecendo as coisas que têm valor hoje em dia pra gente. A gente fica correndo atrás de casa, a gente fica correndo atrás de bens materiais, mas a gente esquece de viver o presente. Então, se a gente parar para pensar, a gente tem que ser grato pelas coisas de valor que Deus tem dado a gente, não as coisas que têm preço. Eu sou um cara muito grato, assim, por tudo, cara, porque eu lembro de onde eu saí, cara. Eu lembro o que eu um dia imaginava, sonhava, assim, e olho para trás e vejo, cara, que hoje eu consegui muito mais do que eu imaginava ou sonhava, porque Deus fez maravilha na minha vida, assim, em todos os sentidos. Então eu aprendi a ser grato. E muitas das coisas que não aconteceram,
na minha vida, que às vezes eu achava que eu seria feliz só se eu conseguisse aquilo, eu olho para trás e falo assim, graças a Deus que eu não consegui, porque talvez esse tipo de coisa que eu queria no momento, que eu acho que eu seria feliz se eu conseguisse realizar aquilo, poderia destruir a minha vida. Então, a partir do momento que você tem esse entendimento de ser grato a Deus, não importa as circunstâncias, não importa onde você está agora, não importa onde você vai chegar, independente de qualquer coisa, tudo fica mais leve na sua vida, tudo fica mais tranquilo e você vive. E essa relação que eu estava falando, o que você tem mais de valioso é o seu presente, é o seu tempo agora, porque o passado você não vai poder voltar para o seu passado, o futuro a Deus pertence, a gente não sabe o dia de amanhã, então seja grato pelo seu presente hoje e faça o seu presente valer a pena. Seja grato pela sua família, pela sua saúde, pelos detalhes que passam despercebidos, porque isso vai fazer total diferença no modo como que você vai ver a vida, no modo como que você vai agir diariamente. Seja grato por tudo que você está vivendo no dia de hoje, porque você não sabe o que pode acontecer no dia de amanhã, né? O que você tem de mais valioso é o dia de hoje. E a única diferença, o que te prende entre o que você quer ser, o seu sucesso, é só você. Quando eu olho para trás, até as coisas que deu errado me levaram para o lugar certo. É bíblico, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é gratidão, cara. É gratidão. No momento, talvez a gente não entende, a gente não sabe, tá tudo dando errado, mas quando eu olho para trás agora, eu falo, puta, graças a Deus, cara, graças a Deus. As coisas que deram errado me levaram para o lugar certo. Isso é gratidão, cara. Gratidão e confiança a Deus. É fé, né? É agir com fé, que a gente possa agir com fé, com gratidão, porque a gente vai no lugar certo, a gente vai chegar lá. A gente vai agora para o nosso quadro Ataque e Contra-Ataque. Eu vou fazer as perguntas e a Edson responde com o que vem na cabeça dele. Vamos lá. O que te impede de agradecer? Orgulho. O que a gratidão te traz de volta? Paz. O que a reclamação rouba? Minha paz. Algo para ser grato hoje. Eu tô vivo. O que muda quando você agradece? A vida fica mais leve. Verdade, mandou bem. Vai, agora é minha vez. Bruna, gratidão é um sentimento ou uma decisão? Uma decisão, um treino. Algo para ser grato hoje. Minha saúde e minha família. O que acontece quando você agradece? A sua visão muda e você começa a agir. O que a ingratidão gera? Comparação, inveja e ansiedade. O que a gratidão te ensina? A gratidão me ensina a ter paz, a não andar ansiosa e a ter contentamento com tudo que eu tenho. E agora nós vamos para o nosso desafio do Poder da Luta. O nosso desafio de hoje é não reclamar por 24 horas. Quem vai conseguir, hein? É você olhar o lado bom em tudo que você estiver passando. Se você estiver no trânsito, seja grato pelo carro que você tem, pelo ar-condicionado que você tem. Se você está no caos na sua casa, criança brigando, seja grato pela sua família. Se a sua casa está uma bagunça, seja grata pela sua casa. O desafio de hoje é não reclame. E como a gente falou aqui, a gratidão é treinável. Começa a enxergar as coisas que às vezes você acha que está fora do controle e começa a falar, não, sou grato por isso, eu estou grato pelas coisas, como a Bruna falou. Muitas coisas acontecem na nossa vida diariamente que a visão que a gente tem daquilo é uma coisa negativa, uma coisa ruim. Não, olhe com a visão positiva, olha e fala, cara, alguma coisa aquilo pode te ensinar, pode ter certeza. Todas as coisas, cara. E como a gente falou, a gratidão é treinável. Olhe para a sua situação agora e seja grato. Aprender a agradecer é escolher viver a vida de uma forma leve, mesmo em tempos pesados. Até o próximo episódio!